Entre a política local e a política internacional, de Alpiarça a França, uma longa viagem nos espera hoje no semáforo político que pode acompanhar na rádio, em FM e online e também em formato vídeo nas redes sociais do Observador. Vamos começar, Luís, aqui pelo nosso cantinho. Sim, já vamos até lá fora, mas Judite, a notícia na imprensa local saiu há alguns dias, hoje chegou aos jornais nacionais através do Jornal Público. A Presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, quer restringir apoios escolares a crianças com familiares que exibem sinais exteriores de riqueza como carros e telemóveis caros. Há vários problemas aqui. O primeiro é ser a Câmara a definir o que são sinais exteriores de riqueza e depois decidir se a família A ou a família B apresenta esses sinais. Se há fuga ao fisco, ou seja, se as declarações de rendimento não são compatíveis com aquilo que as pessoas têm, então esse é um problema do fisco. Claro que é um problema de todos nós, sabemos, porque significa que quem ganha para pagar impostos não o faz e ainda por cima usa os benefícios estatais que estão ao dispor de quem não tem. É evidente que isto é um problema, mas é um problema a montante que não pode ser resolvido localmente numa autarquia. São os funcionários da Câmara que vão ver se aquela família merece ou não pedir o escalão A perante uma declaração de rendimentos e documentos da Segurança Social, que é assim que se pede apoio social, vão negar esse apoio. E com que meios jurídicos? Como é que sabemos que uma decisão destas à la carte não pode ser uma decisão injusta? Já tínhamos ouvido, no caso de Ricardo Leão, em Loures, que quem pudesse pagar as refeições escolares e não o estivesse a fazer, que teria o seu apoio cortado. Mais uma vez, e apesar de o Presidente da Câmara ter razão, que se houver abuso é a autarquia que está, no fundo, a pagar esse abuso, a questão é como é que vai fazer essa triagem? Como é que vai decidir? Em Loures, um concelho do tamanho de Loures. A autarca de Alpiarça deu como exemplo, como falavas de carros e de telemóveis, uma família que circule num carro de alta cilindrada e que tenha um iPhone. Se essa família aparecer a pé, já tem direito ao apoio, independente de ter uma riqueza acumulada, enfim, pode por exemplo, que não apareça. que não ostente, que possa estar em património imobiliário, por exemplo. Ou que decida ir assim para a escola. Sem o carro e sem o telemóvel. Exatamente. E como é que se decide se aquele carro é de um carro de alta cilindrada, mas comprado em terceira mão? Quer dizer, há aqui uma série de... Ou o iPhone ter sido oferecido por um tio. Quer dizer, há uma série de variáveis aqui que são difíceis de controlar. E é difícil, é evidente que é muito difícil apanhar quem prevarica, mas o Estado tem formas de fazer essa fiscalização e estamos a falar da autoridade tributária. A questão é, há suspeitas, faça-se queixa à autoridade tributária, faça-se queixas à Segurança Social, acionem-se os meios de quem fiscaliza. Agora, não se exerce ao poder localmente, porque ele pode incorrer em injustiças. Bom, e depois eu encontro aqui outro problema, mas esse é no PS, porque, como o caso de Ricardo Leão teve o impacto que teve, e este de Alpiarça também tem e terá, há socialistas preocupados que este discurso se aproxime do discurso do Chega e, por isso, querem fazer uma espécie de guia orientador para as autárquicas. Para já, a conversa destes autarcas não se aproxima nem se deixa aproximar do discurso do Chega. Há muitos anos que se fala da questão dos sinais exteriores de riqueza, não havia sequer Chega. Portanto, isto é uma preocupação legítima de cada vez que alguém recebe do Estado e não merece, é menos dinheiro que o Estado tem para dar a quem verdadeiramente precisa. Portanto, isto é mais ou menos evidente. Estabelecer uma linha orientadora é que é estranho, porque é uma espécie de lei da rolha para os autarcas. Há uma série de temas de que não podem falar. Eu imagino que ao lado deste esteja o tema da segurança, que também não podem falar, porque senão também parecem securitários como o Chega. Os eleitores votam em pessoas e se essas pessoas devem ou não ser penalizadas pelas posições que têm, isso cabe aos eleitores. Não deve ser o partido a escrever um guião sobre aquilo que podem ou não podem dizer. E a cor, Judite? Eu vou dar um vermelho para esta tentativa do Partido Socialista de controlar o discurso dos seus autarcas. Convidamos também para este semáforo político o historiador Bruno Cardoso Reis para apanhar a boleia da Judite França e sinalizar temas e protagonistas da atualidade, sendo que vamos agora de Alpiarça até França, ainda a alguns quilómetros daqui. Bruno, boa tarde, bem-vindo. Pouco aqueceu o lugar e o governo francês deve hoje ver aprovada uma moção de censura. Sim, olá, boa tarde a todos.
Bem, no fundo também estamos a falar de muitos portugueses, porque, enfim, Paris é talvez a segunda cidade em termos de população portuguesa no total, não é? Portanto, temos muitos portugueses envolvidos, mas portugueses que vivem em França. Mas realmente, sim, ou seja, não é propriamente uma grande surpresa, mas como resultado das eleições francesas, como nós na altura comentámos, basicamente emergiram 3 grandes blocos no Parlamento francês, com um número de deputados bastante equilibrado. O bloco, digamos, do presidente Macron, que tem à volta de 164 deputados, depois o bloco maior, mas que é mais ou menos também um terço, 192 deputados, que é o bloco da esquerda, que junta ainda por cima à extrema esquerda a França Insubmissa de Mélenchon e depois socialistas mais moderados, e depois o bloco, digamos, da nova frente popular, da nova frente nacional, que agora se chama Rassemblement National, da senhora Le Pen, que tem à volta de 140 deputados. E, portanto, o problema aqui é que o Michel Barnier realmente tem o apoio deste bloco mais de centro e de centro-direita, os republicanos que têm 47 deputados e depois este bloco grande de liberais centristas de 164 deputados, mas isso realmente não faz uma maioria, e o problema maior ainda é que ele não tem grande margem de manobra, ou seja, a questão do orçamento era aqui um teste sempre muito difícil, porque a França está com um déficit que já ultrapassa os 6%, é mais do dobro daquilo que a União Europeia supostamente permite aos países membros, como nós sabemos, não é? E, portanto, a França, enfim, por causa da sua dimensão, do seu peso, consegue ter aqui um tratamento bastante diferente daquilo que teria um país como Portugal se estivesse nas mesmas circunstâncias, mas apesar de tudo, enfim, o dinheiro não é inesgotável, a pressão europeia vai aumentando e, portanto, Barnier achou que tinha de fazer uma série de cortes. O problema é que é impossível, no fundo, foi impossível negociar esses cortes seja com a esquerda, e sobretudo com a extrema-esquerda, que, pelo contrário, queria aumentos, seja com mesmo o movimento de Marine Le Pen, que era aqui no fundo um pouco a incógnita, seria possível algum tipo de acordo. Barnier fez algumas cedências em relação a aspectos que tinham sido sinalizados por Marine Le Pen como especialmente importantes, mas mesmo essas cedências não foram aparentemente suficientes e, portanto, aquilo que temos de declarações, nomeadamente da senhora Le Pen, é que realmente o governo é para cair e, portanto, a expectativa é que, juntando-se aqui este bloco digamos, de extrema-esquerda e de extrema-direita, ou direita mais radical, de facto eles têm à volta de 2/3 dos votos no Parlamento e, portanto, a partir da expectativa é que o governo Barnier caia. Agora, o que aqui também é dramático, inclusive para o resto da Europa, num contexto internacional muito adverso, é que não é evidente qual será a alternativa. Precisamente o presidente francês, diz a Reuters, pretende apresentar nomes até ao próximo sábado. Vimos que também foi difícil a Emmanuel Macron apresentar este nome, um nome mais consensual. Vai ser novamente difícil encontrar um nome para chefe de governo? Sim, vai ser muito difícil porque, no fundo, à esquerda insiste-se que, e sobretudo a França Insubmissa, insiste que têm de ser eles a nomear, digamos, o Primeiro-Ministro. O problema é que o tipo de Primeiro-Ministro e também o tipo de programa que esta esquerda muito radicalizada quer é completamente inaceitável, não só para a Frente Nacional, para o Rassemblement National, mas também para os liberais, para o partido de Macron, que, apesar de tudo, como eu digo, basicamente todos eles têm quase que 1/3 do Parlamento e, portanto, por exemplo, querem acabar com a reforma das pensões, que foi uma das grandes prioridades de Macron para tornar, no fundo, as finanças francesas um bocadinho mais viáveis, neste caso a segurança social, e, portanto, isso foi uma das bandeiras dos liberais, dos macronistas, se quisermos, e, portanto, eles não querem um governo, não querem apoiar um governo que vai acabar com isso. Por outro lado, qualquer governo, digamos, de centro-direita tem este problema que é, aparentemente, Marine Le Pen considera que tem condições neste momento para dominar a política francesa, que eleições lhe serão favoráveis e, portanto, também não aceita, aparentemente, fazer aqui acordos. E, portanto, enfim, vamos ver que nomes é que Macron tira da cartola, mas à partida parece difícil que haja um governo estável em França nos próximos meses, sendo que temos também esta questão que é, não pode haver eleições até ao verão, por causa das regras constitucionais, portanto a outra hipótese que haveria eventualmente aqui de resolver este impasse político seria o presidente Macron demitir-se, não é? E portanto haver eleições presidenciais antecipadas,
mas também não há sinais de que ele esteja disposto a fazer isso, no fundo, até porque tem receio que isso fosse abrir a porta aos seus inimigos políticos, seja mais à esquerda, seja mais à direita. Bruno, e que sinal é que queres deixar e para quem neste semáforo político? Bem, é um sinal vermelho para as elites políticas francesas, em particular, diria eu, para as elites políticas mais moderadas, mais comprometidas com a democracia, com a Europa. É de uma extrema irresponsabilidade este tipo de jogo político, quer dizer, como é que a esquerda mais moderada se deixou, no fundo, dominar por esta extrema esquerda da França insubmissa e não chega aqui a algum acordo com este centro e centro-direita mais liberal, e a mesma coisa se aplica a certos setores mais à direita, embora aí a partir do Rassemblement Nacional não seja de esperar grande coisa, como também não de Mélenchon, mas de facto este grande bloco central, vamos dizer assim, que apesar de tudo ainda tem um peso dominante no Parlamento, como é que realmente não consegue chegar a um acordo quando isto será terrível, nomeadamente para a União Europeia, quer dizer, nós temos de reagir à presença de Trump, uma possibilidade de uma guerra económica com os Estados Unidos, temos a Rússia cada vez mais ameaçadora, um governo em Berlim de missionário extremamente enfraquecido, só vamos ter eleições na Alemanha em fevereiro, não se sabe depois quando é que se forma o governo, e portanto a França, que é aqui um país central neste contexto, realmente arrisca-se a estar durante, mais uma vez, meses e meses sem um governo sólido, sem prioridades claras, num contexto realmente internacional que é terrível para os interesses europeus, e isto arrisca-se, no fundo, do meu ponto de vista, a dar mais força aos extremos na política francesa, seja à extrema-esquerda, seja à extrema-direita, e acho que isso é péssimo para os interesses da própria França, para a viabilidade económica, orçamental da França, mas também para depois possibilidade de compromisso ao nível, por exemplo, da União Europeia ou mesmo da NATO. E daí o teu sinal vermelho. Bruno Cardoso Reis, muito obrigado por teres vindo também hoje ao Semáforo Político. Obrigado.